Eu posso dar um exemplo. Por exemplo, digamos que você está trabalhando com um tema de política, de ciência política, alguma coisa assim. E você está usando determinados conceitos, ou a perspectiva do Maquiavel. O Maquiavel é um famoso autor de ciência política do século XVI. Até hoje ele é uma leitura fundamental nos cursos de ciência política, numa disciplina de ciência política, por exemplo, dada para cursos diversos. Bom, você pode usar as obras de Maquiavel como bibliografia, como diálogo, se o seu tema é um outro tema, totalmente diferente. Digamos que o seu tema é um tema do século XIX, de história política do século XIX, mas você está utilizando um determinado conceito de Maquiavel, que é um autor anterior. Nesse caso, você está usando Maquiavel como bibliografia, como um autor que está te fornecendo um conceito que você acha interessante operacionalizar. Bibliografia. Estudando um tema, o Brasil, a política no Brasil Império do século XIX, mas usando Maquiavel como diálogo teórico. Ótimo, isso é bibliografia. Mas agora, digamos que esse mesmo livro que você utilizou como diálogo teórico do Maquiavel vai se tornar fonte da seguinte maneira. O seu tema não é mais século XIX nem nada. O seu tema é o próprio século XVI. A Florença do Maquiavel do século XVI. E o seu tema é o pensamento político renascentista na Florença do século XVI. Digamos que esse é o tema da sua monografia. O pensamento político renascentista na Florença do século XVI. Ora, nesse momento, a obra do Maquiavel, que é um dos autores da Florença do século XVI, tornou-se fonte. Por quê? Porque passou a ser parte do problema. Então, é exatamente isso. Quando um livro, dependendo, uma obra qualquer, um livro, um artigo ou qualquer coisa, dependendo da relação, do tipo de relação que ela tenha com o seu problema, ele é fonte ou bibliografia. Se ele é um olhar distanciado que não faz parte do problema, mas apenas reflete, faz uma reflexão sobre aquele problema, ele é uma bibliografia. Mas se ele é parte do problema, ele virou fonte. Eu podia citar Marx, por exemplo. Marx é um autor super empregado como diálogo teórico. Ótimo, todo mundo emprega os conceitos de Marx e tal. Bibliografia. Mas digamos agora que o meu tema é o pensamento socialista no século XIX. Ora, Marx é um dos atores envolvidos nas práticas socialistas do século XIX. Ele era também, além de um autor, era um militante. Né? Nesse momento, Marx passou para dentro do problema. Entende a ideia? Ou seja, então os livros de Marx agora vão ser fontes. Fontes que vão mostrar um discurso, o discurso de um dos intelectuais do século XIX atuantes no âmbito do socialismo. Ele passou a ser parte do problema. Então, a questão é sempre essa, para distinguir fonte e bibliografia. Você pergunta isso: é parte do problema ou está fora do problema esse livro? Então, e isso também ajuda a entender essa questão que acabou de ser colocada. Não existe o livro que seja só fonte ou que seja bibliografia. O texto que seja só fonte ou bibliografia. Depende da sua relação, depende qual o seu problema e da relação desse texto com o problema que está sendo visado. Então, comentário bem preciso, é isso mesmo. Né?